Fala rapaziada, saudações rubro-negras, Vinícius Gaspar aqui. A Globo.com lançou uma notícia importante hoje. O Flamengo desde 2019 já gastou mais de 800 milhões de reais em contratações. É verdade, essa notícia é totalmente verdadeira, até um pouquinho a mais do que isso, mas a notícia deixou de informar algumas coisas importantes, tem alguns dados que não são mencionados. Eu quero trazer esses dados para vocês, quero deixar a notícia mais completa, tranquilizar o torcedor rubro-negro. Teve muita gente preocupada, já gastou quase 1 bilhão em contratação, será que isso não está de alguma maneira prejudicando os cofres do clube? E aí eu vou mostrar que não, na verdade é o que você leu aí na capa, é o que você leu no título. O Flamengo está tendo lucro. Uma das coisas que a gente bate no martelo, bate muito aqui na tecla, aqui no canal, é que quanto mais a gente encarece, quanto mais valioso é esse time, mais próximo a gente está de ter uma hegemonia no cenário esportivo que a gente compete. E para isso o Flamengo precisa de duas coisas. Uma, formar excelentes jogadores para vender bem e para utilizar no seu time. As duas coisas são importantes. Outra coisa é o Flamengo conseguir contratar, ter retorno técnico e também ter lucro com possíveis vendas futuras. E o Flamengo fez isso já. Foi o caso, por exemplo, do Gerson. Foi contratado por um valor, deu retorno técnico, trouxe títulos, trouxe mídia, trouxe novos torcedores, um cara idolatrado aí pela torcida do Flamengo, e depois foi vendido ainda com bom lucro para o clube. O clube pôde fazer aí novos investimentos. Então, o que a gente precisa fazer agora? Precisa analisar, vem cá, o que o Flamengo desde 2019 contratou bem? Esses 800 milhões, mais de 800 milhões de reais, foram bem investidos? Se sim, não tem problema nenhum, porque o clube precisa investir no seu time de futebol. E outra, bom, mas você falou que teve lucro, tá vendendo bem também? Vamos falar tudo detalhadamente no vídeo de agora. Por favor, quer estar aqui, gosta desse tipo de conteúdo? Deixa seu like, se inscreve no canal. Se inscrever no canal é muito importante. A gente está chegando perto de 10 mil seguidores. E quando você se inscreve, você está me dando uma força. Quando você comenta alguma coisa que você achou aqui também, deixa aqui nos comentários Vinícius, acho que o preço desse foi ruim, acho que essa contratação não foi boa. O que você achou do vídeo? Tudo que você comenta aqui, você deixa 1, 2, 3 comentários, você está fazendo com que esse vídeo chegue para mais rubro-negros e você está me ajudando. É o seu jeito de fazer com que esse canal cresça, me ajudando a fazer com que o canal cresça. Bom, vamos lá. A matéria já começa com o seguinte destaque: clube mantém alto investimento e tem valores expressivos também com venda de jogadores. Gabigol segue como a contratação mais cara. E aí a informação lógico, vem a partir do fechamento da janela de transferências, em que o Flamengo investiu 73 milhões de reais no Everton Cebolinha, trouxe o Vidal, enfim, o Flamengo trouxe o Pulgar, o Varela. O Flamengo fez uma excelente janela de contratação, muito ativa no mercado. E é isso, e aí de alguma maneira acaba espantando os jornalistas, espantando os torcedores de outros clubes e até dirigentes também dos outros clubes. E aí os números começam a ser dissecados. Quando a gente vai dissecar os números do Flamengo, aí que as pessoas se impressionam. O Flamengo está altamente sustentável. Não existe a preocupação de vai quebrar, está contratando mais do que pode. Até porque, como eu já informei anteriormente, como vocês já viram, o Flamengo está tendo lucro, está vendendo mais do que está utilizando para contratações. E se você faz isso e tem um clube saneado, tem um clube ainda com rendas de TV, com patrocinadores bem fortes, com outros investimentos financeiros, como é a parceria com o Banco BRB. Bom, o Flamengo tem um futuro promissor aí pela frente. Eu vou ler aqui para vocês um pouquinho dos investimentos ano a ano. De 2019, no ano de 2019, quem lembra, uma das janelas mais ativas aí do clube até então, o Flamengo gastou 250 milhões de reais em 2019. Em 2020, uma queda. Claro, você fez um aporte muito grande em 2019. Em 2020, você não precisa fazer tantas grandes contratações assim, porque ainda existe os jogadores que foram contratados em 2019 permanecem no clube. Então, o clube investiu em 2020 195 milhões de reais. Isso não é pouco, gente. Comparado com outros clubes no Brasil, isso é muito dinheiro. O time está investindo forte. 2021, 177 milhões. Então, percebam, tem uma ligação bem próxima aí entre o dinheiro que é investido no ano para contratações e os resultados. Não tem como a gente fugir muito disso. Quando a gente contrata, acaba contratando melhor, o jogador está mais novo no clube, e aí a gente acaba tendo um resultado melhor também. Em 2022, mas lembrando que em 2021 a gente não teve um ano,
foi um ano ruim porque não tiveram títulos importantes, mas o Flamengo foi vice-campeão da Libertadores, vice-campeão do Campeonato Brasileiro. Ali, o ano de 2021 acho que é muito mais prejudicado pela escolha ruim dos técnicos aí. Mas enfim, isso é uma outra questão. Vamos para 2021, né, 177,5 milhões, 2022, 178,7 milhões nessa janela. Então, quem achou que essa janela o Flamengo gastou demais porque trouxe jogadores de nome, trouxe jogadores muito bem posicionados aí no mercado, trouxe o Vidal, trouxe o próprio Everton Cebolinha, jogadores que precisavam, Varela na lateral direita, Pulgar, um importante jogador, um meio-campista muito pegador, faz a chegada na área também. Bom, o Flamengo gastou próximo ao que gastou, ao menor gasto aí nos últimos anos, que foi 2021, 178 milhões. E aí quando a gente vai fazer a conta, isso daqui não está dando lá os 800 milhões que a matéria falou. Mas por que a matéria levou em consideração também as contratações e investimentos nas categorias de base? Tem que levar isso em consideração, sim. Essa é uma nova vertente do Flamengo. O Flamengo está contratando jogadores para a sua base também. Então a gente está vendo muito jogador, um jogador do Bahia, sub-17, que o Flamengo trouxe, um jogador do Cruzeiro, um jogador do... Bom, o Flamengo está indo nesses clubes e fazendo ofertas e trazendo jovens promissores. Eu acho que esse caminho é um caminho muito importante, precisa fazer isso. É melhor o Flamengo contratar esses jogadores enquanto eles são revelações, do que esperar, de repente, o jogador estourar e aí depois ter que tentar fazer. Aí, às vezes, é muito complicado, porque aí vai ter que concorrer com os grandes da Europa e aí a gente sabe que vai inflacionar o valor de mercado do jogador. Então, o Flamengo está fazendo bem e totalizando aí todos esses investimentos, 800, um pouquinho mais de 800 milhões de reais. Bom, o que a matéria vem falar, quais são os jogadores e quanto foi cada um. Gabigol, 16, vamos falar em real, todos em real então. O Gabigol, 97 milhões de reais foi o investimento naquele momento, aquela altura. O Arrascaeta, lembrando que o Gabigol, ele veio emprestado no primeiro momento. Quando ele faz os 2 gols da final da Libertadores, ele está emprestado pela Inter de Milão e o Flamengo vai lá e exerce aí a compra depois desse empréstimo. Arrascaeta, 81,6 milhões de reais. No final das contas, 89,4 milhões pela compra do percentual depois, que aconteceu depois. Até ficou rolando um imbróglio quanto a isso, com o empresário. Bom, renovou 89,4 milhões, muito bem gastos. 89 quilos de alcatra limpinha, como diz o Sormani, né? Bom, e poderia se gastar o dobro e ainda assim teria valido a pena. Bom, valeu a pena para vocês? Deixa aqui nos comentários. Bom, Pedro, 14 milhões de euros, 88,2 milhões de reais, um bom investimento também, um jogador jovem que pode assinalar sua ida à Copa e pode se valorizar muito. A gente quer valorização do jogador, mas a gente quer ele dando retorno dentro de campo, trazendo títulos. Pode acontecer já nessa temporada, aliás, é bem provável que aconteça, é para isso que a gente torce. Bom, aí um exemplo daquilo que eu falei, de jogador que é comprado por um valor, dá retorno técnico e revendido. Caso do Gerson, 11,8 milhões de euros, 64,8 milhões de reais. Foi por quanto ele foi contratado. Ele que veio, dominou o nosso meio campo e produziu junto com o restante aí do elenco aquele ano maravilhoso de 2019 e 2020, que também foi campeão brasileiro. Bom, Michael, 38,5 milhões de reais. Léo Pereira, 34,2 milhões de reais. Léo Pereira que demorou a se firmar, demorou a ter um período como titular e hoje é o titular do Dorival para queimar a língua da maioria, inclusive a minha. Espero que ele continue queimando, que ele continue jogando bem. Acho que ele joga muito bem também por estar ao lado do Davi Luiz. Thiago Maia, 24 milhões de reais. Bruno Henrique, 23 milhões de reais. Na minha opinião, a maior pechincha, o jogador comprado mais barato com o maior retorno técnico da história do Flamengo. Deixa aí se essa é a sua opinião, você acha isso também. Rodrigo Caio, 21,2 milhões de reais. Eu sou grande fã do Rodrigo Caio, uma pena ele estar passando por essa fase difícil. Pablo, 16 milhões. Pulgar, 3 milhões de euros, 15 milhões de reais. Santos, 15 milhões de reais. Fabrício Bruno, 15 milhões de reais. E Marinho, 6,4 milhões de reais. Bom, esses foram os dinheiros gastos em contratações, além, é claro, dos jogadores da base. A gente não vai ficar entrando muito nesse mérito aqui, não. Então percebam como o Flamengo contratou e como esses jogadores estão sendo utilizados.
não tem muitos na lista assim. Quais desses jogadores aqui vocês não teriam contratado? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver também. Eu assim, é complicado falar, os novos aí, eles ainda não jogaram, os antigos ou deram resultados. Por exemplo, eu acho que o mais contestado aqui que a gente pode falar é o próprio Léo Pereira, mas o Léo Pereira agora é titular do clube, então é difícil a gente falar. Bom, agora vamos para a lista aí das principais vendas que fazem com que esse balanço seja positivo para o Flamengo. E aí, para essa balança estar positiva, a gente precisa ter boas vendas, né? E aí já começa com a venda do Renier por 109 milhões de reais. Vou falar sempre real, foram 30 milhões de euros, mas 109 milhões de reais, percebe? Já passa da casa dos 100 milhões, o Flamengo sempre contratou ali abaixo de 100 milhões. O Gerson, um daqueles casos que eu falei, que o Flamengo contratou, deu retorno técnico e revendeu mais caro. O Gerson foi vendido por 160 milhões de reais. Pablo Mari, mesma coisa do Gerson, vem contratado, vendido por um valor maior, cerca de 52 milhões de reais, e pode aumentar esse valor graças aos mecanismos. Aliás, essa é uma coisa que uma pessoa de dentro do clube me informou. Pode ser que esses valores aumentem muito, porque o Flamengo mantém percentuais de jogadores, o Flamengo bota gatilhos de desempenho desses jogadores que são vendidos, então esses valores podem aumentar ainda. Léo Duarte por 41,8 milhões de reais, deixa eu apertar o botãozinho aqui para... Bom, aí temos o Michael por 45 milhões, mais um caso de revenda positiva. Cuéllar, 36,8 milhões de reais, Rodrigo Muniz, 49 milhões de reais, Jean Lucas, 8 milhões de euros, 34 milhões de reais, mais bônus pela ida ao Mônaco, total 46,100 milhões de reais, Yuri César, 31 milhões de reais, Natan, 27 milhões de reais, Henrique Dourado, 20 milhões de reais, Vinícius Souza, o Vinição, 16,5 milhões de reais, Lincoln, que está no Cruzeiro hoje, 15,6 milhões de reais. Quer dizer, o Flamengo conseguiu, aí no total de venda desses jogadores, 622 milhões de reais. Aí você fala, mas Vinícius, você tinha falado que vendeu mais que 800 milhões de reais, já que a balança, para ficar positiva, precisa ter um número de vendas maior do que isso, já que se contratou 800 milhões de reais. É verdade, entretanto, além dessas questões que eu falei, dos gatilhos que serão já cumpridos obrigatoriamente, porque já foram atingidas as metas, só não deu prazo ainda para o pagamento desses gatilhos. Nós temos também jogadores que não foram contabilizados pela reportagem da Globo, do Globo.com, mas que eu apurando no clube já cheguei a alguns valores que mostram que passa sim desses 800 milhões de reais. Por exemplo, o Flamengo vendeu o Bill, vendeu o Pires da Mota, vendeu o Max, vendeu o Caio Roque, vendeu o Matheus Sávio, vendeu o João Lucas. Enfim, uma série de vendas, vendeu o próprio Natan, uma série grande de vendas de grandes jogadores ou de jogadores jovens que estão saindo da base e que fizeram com que o Flamengo ultrapassasse os 800. A ideia é que agora o Flamengo esteja com 850 milhões de reais de venda desde 2019, que daria 50 milhões de saldo e colocaria o Flamengo aí em lucro, se comparado aí nessa balança de negócio. E a gente vê aqui no Brasil acontecer exatamente o contrário, os clubes gastarem mais do que são capazes de vender, os clubes às vezes depender de vendas desesperadas e acabar tendo que vender o jogador por um valor abaixo do que ele realmente vale, porque o clube precisa sanear outras contas e o Flamengo organizado não precisa de nada disso. Bom, esse foi o vídeo de agora. Eu vou fazer um vídeo, se vocês quiserem, eu vou fazer um vídeo comparando o valor do elenco do Flamengo com os elencos de clubes das principais ligas europeias. Será que o Flamengo estaria entre os elencos mais caros da Premier League? Será que o Flamengo estaria entre os elencos mais caros do campeonato holandês, do campeonato português, do campeonato italiano? Bom, a gente pode responder isso, é só vocês deixarem aqui no comentário se vocês querem esses vídeos, se você quer que eu faça esse vídeo, prepare esse material para vocês, deixa seu like, que aí quando você deixa seu like você me ajuda a chegar para mais pessoas, e se inscreva no canal. Quando você se inscreve você está me dando uma moral. Mengo é paixão, valeu!